Olá, vamos falar de mais um mito, ou mais dois mitos, acho que são de todos eles os mais fortes, né, os mais impactantes, que é faltar ferro e faltar vitamina B12 para quem faz a transição de uma alimentação contendo todos os grupos alimentares, então incluindo carnes, ovos e laticínios, para uma alimentação totalmente isenta desses grupos. É muito comum a gente ouvir que, se você parar de comer carne, você vai ter anemia. Ou se você parar de comer carne, você vai ter que cuidar da sua vitamina B12. Então vamos separar esses dois nutrientes e falar brevemente um pouquinho, porque eu já adianto aqui que isto é um mito. Não é porque a pessoa fez a transição ou a exclusão desses grupos, né, de carnes, ovos e laticínios da rotina alimentar que ela vai necessariamente ter carência. Ela pode ter, mas mais determinada por condições fisiológicas do que da ingestão em si. Então vamos lá para ferro. A gente tem aquela ideia, né? As carnes são fontes de ferro. Primeiro, carne vermelha, carne de vaca, tem algum teor de ferro. As vísceras são o que mais tem ferro, por exemplo, o fígado de boi, certamente, fígado de frango, tem, porque é onde a gente estoca ferro. O nosso fígado, por exemplo, tem bastante ferro, porque é onde a gente estoca esse mineral. Então, se a pessoa consumir, por exemplo, víscera desses animais, ela vai consumir uma boa quantidade de ferro. A carne de frango, carne de peixe, frutos do mar, não tem um teor significativo de ferro. Essa é uma questão. Então, as fontes. Outra questão, o ferro que fala é o ferro da carne, que é um ferro diferente do que vem de origem vegetal. Então, a gente tem esses nomes, esses termos que eu vou colocar aqui, mas vai ficar facinho entender. O ferro M, que é como se fosse um ferro embrulhadinho, todo protegido, que está nas carnes, e o ferro não M, que é um ferro mais exposto, que está nos produtos de origem vegetal. No entanto, as carnes, elas têm, em média, 30% desse ferro M, e os outros 70% é do ferro não M, desse ferro mais desprotegido. E isso é uma porcentagem aí bem, vamos dizer assim, bem otimista, porque a gente não está contando assim depois do abate, a oxidação do sangue que acontece durante o período do abate, o período da estocagem da carne no frigorífico, a estocagem da carne no ponto de venda, a estocagem da carne na residência e o preparo da carne. Tudo isso vai fazendo degradar o ferro e fazendo ele se transformar. Então, a gente tem 70% do ferro da carne parecido com o ferro encontrado, por exemplo, nos feijões, nas castanhas, nas folhas escuras, que requer ajuda da vitamina C, que todo mundo fala, come uma laranja depois que almoça para ajudar na absorção de ferro, é isso. A vitamina C da laranja ajudando na absorção desse ferro. Então, quem que está sujeito à falta de ferro? As populações mais vulneráveis, mulheres em idade fértil porque menstruam, as gestantes, as crianças, doadores de sangue, são pessoas que estão mais vulneráveis à ingestão e à perda de ferro, né? Especialmente a perda, porque não que uma gestante perca ferro, mas ela doa ferro para a formação do tecido fetal, placentário, tecido sanguíneo. A mulher que menstrua, ela perde ferro no sangue menstrual. A criança também não perde ferro, mas tem altíssima demanda para o crescimento. Os doadores de sangue também têm essa perda de ferro. Considerando essas condições, quem que vai precisar de suplementação? Quem tiver carência. Se a pessoa come carne ou não come carne, está dentro desses grupos, dessas condições, vai ter carência e, portanto, vai precisar suplementar ferro. Não é porque se tornou vegetariano ou excluiu os alimentos de origem animal da dieta que vai precisar de ferro. Então, não é o fato de fazer essa escolha que vai necessariamente fazer a pessoa ter anemia ou carência de ferro. Então, mudando do ferro para a vitamina B12. A B12 é um elemento, né, uma vitamina presente nos alimentos de origem animal, carnes, ovos, laticínios.
Os animais não fabricam vitamina B12, assim como a gente não fabrica a vitamina B12 a ponto de, em pontos que possam ser de fato utilizados pelo nosso corpo. O animal, o gado, por exemplo, come as plantas do solo que tem bastante B12, tem bactérias ali que vão produzir e incorpora isso na sua carne. A gente não come alimento direto do solo, a gente lava, então tem todo o processo de higienização e aqui todo mundo entende que não é possível a gente pegar alguma coisa direto do chão e não lavar. Mesmo produtos orgânicos, a gente pode ter algum vermezinho, alguma coisa, então a gente higieniza. Já temos esse recurso que a modernidade nos trouxe, né? Então, o gado ele vai receber a B12 do vegetal e quem come carne vai receber então deste animal que recebeu do reino vegetal. E a gente comendo direto dos vegetais não tem condição de obter a vitamina B12 num tanto que seja suficiente para o nosso corpo. Além dessa questão da ingestão, a gente tem uma questão que influencia mais ainda na vitamina B12, que é a metabolização da B12. Então, eu posso ingerir, mas não ter a capacidade ou a eficiência digestória para aproveitar essa vitamina B12 e, ao contrário, até ter um pouco de perda de vitamina B12 quando eu faço, por exemplo, digestão de gordura. Você pode, que está nos assistindo, pesquisar os vídeos da B12 que tem aqui no canal, que eu já falei sobre isso. Então, é um mito dizer que vai se tornar vegetariano e que vai ter carência de B12. É provável que isso aconteça, da mesma forma que é provável que em algum momento da vida de uma pessoa onívora, ela tenha carência de vitamina B12. Na dúvida, é só fazer um exame laboratorial, avaliar se a pessoa é vegetariana ou onívora, quanto que está de B12 ali, se não está. Se está abaixo de 490, que é um ponto de corte que a gente utiliza, a suplementação é sugerida. E aqui, para finalizar, eu vou dizer o seguinte: a suplementação não deve nunca ser feita por conta, porque a hora que eu mexer com a suplementação da B12, eu vou mexer com o metabolismo do ferro. E isso é especialmente importante para as populações que são mais vulneráveis de ferro. Aí eu dou B12 e não dou ferro, eu pioro o estado do ferro. Então também tem vídeo aqui que eu já falei a respeito. Aqui é só para dizer que é um grande mito achar que vamos fazer a retirada desses alimentos e ter alguma dessas duas deficiências. Não, não vamos necessariamente.